eu pensei em desistir de ter o meu canal dos sonhos. É porque é muito difícil ter visualizações, likes, inscritos. É muito difícil, gente. Não é um ramo fácil, como as pessoas dizem que é. Mas foi aí que eu percebi uma coisa. Desistir não é uma opção. Não deve ser uma opção. E não é uma opção. Eu acho que muita gente anda desistindo muito cedo dos sonhos. Dos próprios sonhos. Porque nada é fácil na vida de ter, sabe? Nada é de um dia pro outro que acontece. São coisas que precisam de um processo. Se não tiver esse processo, não vai dar certo. Não é rápido. As pessoas querem tudo de um dia pro outro e não é assim que funcionam as coisas. Ninguém fala como é difícil continuar, como é difícil fazer acontecer. Ninguém tinha me falado que ter um canal no YouTube era tão difícil assim, você ter visualizações, inscritos, likes, comentários. Ninguém me avisou sobre isso, só me avisaram que era algo maravilhoso, que você conseguiria trabalhar e você ganharia dinheiro com isso e que era algo muito legal. E desde pequena foi o meu sonho ter um canal no YouTube. Então eu desisti desse sonho por muito tempo, porque era muito difícil. As pessoas também não me apoiavam. E agora que eu fui fazer isso com 18 anos de idade, eu acho que além da gente também querer as coisas muito rápido, as pessoas também não colaboram com a gente, né? Muitas das vezes elas falam: isso não vai dar certo, isso é bobagem, isso daí não é garantia de nada, isso daí é perca de tempo. E uma coisa que eu penso é que a gente não tem que dar ouvido para essas pessoas. É algo óbvio, mas muita gente dá ouvidos e fala: ela tem razão. Gente, não dê razão para quem é frustrado com os sonhos, os próprios sonhos. Um dia, um exemplo é eu que quero ser influencer digital. Digamos que eu já seja. É muito estranho. Não, mas pra mim abrir as redes sociais e ver as pessoas conquistando algo grande, algo que eu sempre quis, às vezes me desanima um pouco. Mas aí eu penso, se eu quero chegar num lugar alto, eu tenho que fazer. Eu não posso desistir. Gente, a questão de você ter sucesso é simples. Você vai passar por muitas dificuldades, você vai passar por muitos problemas, mas é porque a vida tá tentando não. A vida, ela tá te preparando para algo grande. Por isso tantos problemas, tantas dificuldades, porque uma hora você vai chegar no patamar grande. Então a gente tem que ter a paciência, a gente tem que passar por esse processo, passar pelas fases. É necessário. Porque senão a gente não aprende nada. Eu comecei a gravar esse vídeo, eu já tinha gravado esse vídeo, agora eu tô gravando de novo, porque não tava gravando. Eu poderia muito bem desistir, falar assim: não quero gravar, não quero fazer nada, quero desistir desse canal, não vou fazer mais nada. Mas eu não vou desistir, gente, porque uma hora eu vou chegar lá. Eu sei que eu chego e é o que eu digo pra você, uma hora você vai chegar lá. Pode ficar tranquila. Então, eu poderia ter desistido. E é o que eu falo pra você, não vale a pena desistir. Vale a pena você fazer. Você não ter o arrependimento na sua cabeça de não ter feito aquilo que você sempre quis. Na internet, as pessoas não mostram o processo difícil que é para chegar em um certo patamar. Elas só mostram o resultado de um processo que não foi fácil para elas também. E vice-versa. E talvez esse seja o maior problema. A gente querer as coisas muito rápido, sendo que a gente mal começou. Você não vai conseguir ficar milionário, por exemplo, de um dia pro outro. Não tem como. Só se você ganhar na Mega Sena. Mas assim, é raro quem ganha na Mega Sena. E você tem que entender que se você
tá abrindo um negócio e não tá dando muitos clientes, entenda que é um processo, é o início do lugar onde você vai ter sucesso, aonde você vai deixar pessoas felizes. Olha que legal, você tá na empresa e você está começando. Pensa, você vai deixar pessoas felizes no futuro, porque você está começando a sua empresa. Por mais que não tenha muito cliente, por mais que esteja fraco o movimento no começo, uma hora vai ter muitos clientes, muitos. Vocês têm que pensar assim, você tem que pensar, eu vou fazer isso agora e o resultado vai ser grande. Então pensa, você tem uma empresa de doces, você vai deixar uma pessoa feliz, porque a pessoa está comendo um doce que ela gosta, entende? Tudo precisa de construção, tudo precisa de construção. É que nem você montar uma casa. Primeiro você coloca o cimento, coloca um tijolo, outro tijolo e assim vai. Ou uma escada. São degraus que você vai subindo. Você pode voltar para o primeiro degrau. E vice-versa, gente. Nada é garantido e o que é fácil na vida não vai dar resultado bom no final. O que dá resultado bom no final começa difícil e termina bom. Mas não vai terminar fácil, porque a vida não é fácil. Mas você vai ter o sucesso que você tanto quis. Se você fizer e você tentar, você vai conseguir. Você não pode desistir, porque se você desiste, você não vai saber o resultado. Você tem que fazer. Para você ter resultado, você tem que fazer. Se você desistir agora do que você está querendo tanto fazer, do seu sonho, você não vai saber como vai ser no futuro. Você tem que tentar e você tem que conseguir. A vida, ela dá muitos desafios pra gente, muitos problemas pra gente resolver, justamente, como eu já disse, a vida tá preparando a gente para algo maior. A vida tá preparando a gente para algo muito maior. Então, por exemplo, se você... o processo que a gente está tendo, a vida está preparando a gente para algo grande, certo? Para a gente ter o quê? A mentalidade, a maturidade da gente conseguir manter aquilo e evoluir mais ainda. Por exemplo, você que é manicure, você tem você faz as unhas e tudo mais, só que você faz o básico. Você faz a esmaltação, você faz pé e mão, o básico de manicure. Mas tem uma vizinha sua que faz fibra de gel, faz esmaltação em gel, que faz coisas diferentes, que tem uma experiência diferente. E você não. Então você vai ficar naquela bolha. Você tem que buscar conhecimento, você tem que ter a mentalidade. Se você chegou aí, você pode chegar muito longe. Essa é a diferença. Por que tem muitas empresas que estão grandes hoje em dia? Porque elas não ficaram na mesma bolha, elas evoluíram, elas foram atrás de conhecimento, elas buscou conhecimento. Você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que conversar com pessoas do mesmo ramo que o seu. Você tem que correr atrás também. Uma coisa que meu pai fala muito pra mim é estude. Estude sem parar, busque conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento, melhor vai ser para você. Então, para você ter um canal no YouTube, por exemplo, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar dicas de edição, dicas de roteiro, canais que têm sucesso. Você tem que escutar as dicas que ele dá para você, entende? Você tem que buscar atrás, você tem que ter pessoas de inspiração para você. E sempre vai existir aquela sensação horrível de tipo, você ficar na dúvida, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E sinceramente, todo mundo sente isso. Até a pessoa que tem sucesso hoje em dia já sentiu isso uma vez. Todo mundo sente isso. Só que a gente tem que sentir esse sentimento e deixar ele de lado, porque você vai conseguir, se você tentar, se você se esforçar. Se você fizer, você vai conseguir. Pode ter certeza, se você se esforça, se você dá o seu melhor, você vai conseguir. É que nem você trabalhar numa empresa de informática. Você vive naquela mesma bolha, naquele mesmo ciclo, naquela mesma coisa.
Não, você tem que aumentar o seu leque de coisas, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar coisas diferentes para você inovar. Você inovando, você ganha mais, você tem mais sucesso e mais experiência. Eu vejo alguns filmes na Disney, eu gosto muito. E tem um filme que se chama Nemo. Acho que muita gente que vai ver esse vídeo conhece. O filme Nemo tem uma peixinha azul com amarelo e ela fala, continue a nadar. E é o que a gente tem que levar pra vida. Pode parecer meio tosco pra você, mas pra mim não é algo muito sério, porque se um peixe para de nadar, ele morre. É a mesma coisa com a gente. Se a gente para de andar e de evoluir, a gente morre, a gente não tem mais nada. Se a gente perde nossos sonhos, a gente perde nossa essência, a gente não tem vontade de fazer absolutamente mais nada. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Entende? Já perdi o sentido da vida. Então, porque eu deixei os meus sonhos de lado. Então agora, eu tô fazendo. Eu tô construindo algo onde eu vou chegar num patamar grande. Tem que pensar justamente assim. E não faz sentido nenhum você abandonar o seu sonho na primeira dificuldade. Você tem que ter a consciência de que dificuldades e problemas sempre terão, mesmo você tendo sucesso, mesmo você continuando. Independente, você vai ter dificuldades. Não dá pra você desistir na primeira dificuldade. Você acha? Deixa eu pensar numa empresa. Na Coca-Cola. Gente, a Coca-Cola era um quiosquinho pequenininho que eles vendiam. Entende? Não era algo grande. E imagine se na primeira dificuldade que eles tiveram, eles tivessem desistido. Gente, a Coca-Cola hoje é uma das bebidas mais consumidas do mundo. Pensa se eles tivessem desistido. Eles não estariam no patamar que eles estão, eles não seriam reconhecidos. Então é isso que eu te falo, independente do tempo que demore, você vai conseguir se você tentar. Mas você não tem a opção de desistir, você tem a opção de continuar. Não existe desistir, existe insistir. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja pensando em desistir, que não vai dar certo. Vai dar certo. Você tem que insistir, você tem que fazer. Se você tem uma loja online de pulseiras, por exemplo, que eu já vi no TikTok várias vezes, e as vendas estão fracas, começa a gravar vídeos, começa a mostrar o seu trabalho, só faz. Não desiste. Tenta até onde você E eu percebi uma coisa, que coragem é nunca sentir medo. Coragem é continuar apesar dele. Apesar de você sentir medo, você continua. Apesar de você ter incerteza, você continua. Apesar de você ter medo da opinião das pessoas, você continuar. Independente do que acontecer, independente se você estiver com medo. Porque imagina, eu tinha muito medo de gravar vídeo pro YouTube, porque as pessoas me julgavam, o meu jeito de ser, julgavam, porque eu era pobre, porque as pessoas não gostavam de mim. E aí eu tirei a conclusão na minha cabeça de que eu não era importante, as pessoas não gostavam de mim, e que eu começar um canal no YouTube, isso não vai dar em nada. Então, se eu tivesse esse pensamento agora, eu continuaria com o sonho parado, com a vida parada, com medo. Entende? Troque o medo pela coragem. Troque essa coisa na sua cabeça. O medo não te leva a lugar nenhum. Nenhum. Você pode ter medo da opinião das pessoas, mas não importa. Porque, cara, se você chega num patamar muito grande, aquela pessoa vai olhar e falar assim,
nossa, eu não dava nada pra ela e ela, olha onde ela tá, entende? Pensa assim, você tem que ter ambição, você tem que ter a vontade, o tesão de você chegar no nível grande, você chegar num patamar enorme. Então, não vale a pena desistir dos seus sonhos. Não vale a pena você parar e ficar estagnado no caminho por dificuldades, por pessoas que não te levam a lugar nenhum, só falam coisas que não agregam em nada na sua vida. Tudo vai depender 100% de você. Se eu tivesse dependido das pessoas para mim conseguir viver e ter vontade de viver, eu não estaria fazendo esse vídeo agora. Eu poderia muito dar no caixão, gente, sinceramente para vocês. Se a gente apoiar nossos sonhos, a gente não vai ter sentido na vida. Para mim, o sentido da vida é os nossos sonhos, as coisas que a gente quer fazer, que a gente gosta, porque é isso que dá vontade da gente viver. Entende? Então, não deixe o seu sonho de lado por causa das pessoas. Vai tudo depender 100% de você. Então, faz acontecer, faz por você, porque só você sabe que nas dificuldades e problemas, só você sabe que você teve que se virar sozinha, você teve que carregar tudo nas costas sozinho, porque ninguém vai pegar um pouquinho do seu saquinho de areia, vai pegar, abrir, pegar um pouquinho, colocar em outro saquinho e carregar nas costas. Ninguém vai fazer isso, você vai carregar tudo sozinho nas costas. Mas quando você chegar lá no sucesso, as pessoas vão querer estar junto com você carregando o sucesso. Essa é a real. Quando você chega num patamar alto da sua vida, as pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão querer amizade com você, as pessoas vão te amar, te idolatrar. Mas quando você estava lá na miséria, desistindo dos seus sonhos, desistindo da sua empresa, do seu negócio, do seu canal, do seu TikTok, ninguém estava com você. Quando você estava na maior dificuldade, na pior fase da sua vida. E para finalizar esse vídeo, desistir não é uma opção quando algo dentro de você fala pra você continuar. Não é uma opção, gente. Tira isso da sua cabeça. Você não precisa desistir dos seus sonhos porque não tá dando certo agora. Uma hora vai dar certo. Uma hora você vai estar na melhor fase da sua vida e as pessoas vão olhar pra fazer, nossa, vão olhar pra você e falar assim, nossa, ela conseguiu mesmo. Entende? Você não pode desistir. E não é para mostrar para as pessoas, e sim para você mostrar para você mesmo que você é competente, que você consegue e que você faz a vida valer a pena sim. Porque a gente só vive uma vez, não vale a pena a gente ficar com vontade das coisas, vale a pena a gente fazer. E talvez esse vídeo seja um sinal para você que está pensando em desistir. E eu já falei tudo que eu precisava falar pra você. Não desiste, não vale a pena desistir. Você consegue, você é uma pessoa incrível, batalhadora, que já passou por muitas dificuldades na vida e você vai conseguir. E é isso. Um beijo da Lídia.